Olá, o Momento Brasil está no ar. E hoje a nossa entrevista é com o bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda, Dom Francisco Biazin. Vamos saber por que São João Paulo II teve a inspiração de criar a campanha da Fraternidade Ecumênica e sobre o importante trabalho desenvolvido pelo CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Durante nossa conversa, Dom Biazin desafia os cristãos a se engajarem na proposta da campanha da Fraternidade desse ano, que tem como tema principal a questão do saneamento básico e da valorização da casa comum. Confira. Dom Biazin, mais uma vez uma campanha da Fraternidade que não quer falar só com os católicos, mas que quer falar com os outros irmãos das outras igrejas. Sim, a campanha da Fraternidade Ecumênica, ela brotou praticamente do coração de São João Paulo II, que em ocasião do ano 2000, ele desejou que as conferências episcopais realizassem um gesto concreto de diálogo com as outras igrejas. Então, a presidência da CNBB e, sem dúvida, o CONCEP, o Conselho Permanente, acharam de entregar de 5 em 5 anos ao CONIC a campanha da Fraternidade, que tem o seu berço dentro da Igreja Católica. E a partir daí, então, o CONIC, ele se responsabiliza para a preparação dos textos, dos subsídios, pela divulgação, enfim, pela realização do ponto de vista ecumênico de toda a campanha. É para nós uma alegria muito grande acreditar que o Espírito Santo de Deus, atuando em todas as igrejas, dá àqueles que representam as igrejas esta oportunidade de uma ação conjunta para testemunhar que na unidade nós somos fortes, nós podemos mais e ao mesmo tempo para dar visibilidade a este diálogo ecumênico entre as igrejas. Dom Biazin, quando nós falamos de CONIC, é Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Sim, é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, formados pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, pela Igreja Anglicana, pela Igreja Presbiteriana Unida e pela ISOA, isto é, Igreja Sírio Ortodoxa de Antioquia, aqui no Brasil. Sabe que as pessoas perguntam muito, Dom Biazin, e elas perguntam por que as outras igrejas evangélicas não participam do Conselho? Para participar do Conselho, em primeiro lugar, precisa querer, né? Não é uma imposição. E uma vez que tem os pré-requisitos necessários para que a igreja que deseja dialogar com as outras igrejas entre no CONIC, é necessário que apresente uma documentação, todo o seu trabalho de diálogo ecumênico, o respeito às outras igrejas, de outras tradições, naturalmente, e porque o CONIC não é apenas uma agremiação de igreja. Igrejas que querem dialogar, colaborar e agir juntas, no respeito da diferença. Portanto, as outras igrejas muitas vezes participam através de pessoas, pastores, bispos, não é? Mas a própria igreja ainda não considera importante entrar no CONIC para não somente se agremiar, mas para andar junto, caminhar juntos e também trabalhar juntos, dando testemunho desta unidade de forma visível à sociedade brasileira. E nesse ano a campanha vem falando de um assunto que envolve toda a sociedade, que é saneamento básico, Dom Biazin. Sim, é verdade, quer dizer, fala do saneamento básico dentro, porém, de uma visão mais ampla. Qual é o título da campanha da Fraternidade? Casa Comum, Nossa Responsabilidade, né? Então, a casa comum é a Terra, é o planeta Terra. A casa comum é o lugar onde todos nós devemos encontrar o nosso lugar e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade nossa, de todos, não é? De poder preservar o que é de todos como dom de Deus. O primeiro ato de fé que nós fazemos ao rezar a profissão de fé é: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, a criação não é um anexo à nossa fé, faz parte integrante da nossa fé. É aquilo que nós temos em comum, não somente entre cristãos, mas com todas as pessoas, de todas as religiões e até com aqueles que não professam nenhuma fé.
E nós somos chamados pela visão bíblica e pela visão cristã, portanto bíblica potencializada por Jesus, pela presença dele, a fazer da casa comum, a criação, um dom a ser preservado, valorizado e transmitido às futuras gerações. E aí nós vamos preparando e cuidando do planeta conforme o Papa Francisco pediu, porque isso vem de acordo com a encíclica, a última encíclica dele, Dom Biazin. De fato, na encíclica, o Papa Francisco chama a Terra de casa comum. Casa comum. Então, a campanha da fraternidade dialoga perfeitamente, casa muito bem com a encíclica Laudato Si. E é interessante que as pessoas, a comissão teológica que preparou os textos da campanha, não sabia quando, né, o Papa promulgaria esta encíclica. E quando estavam já com os textos prontos, apareceu a encíclica. E com a alegria de todos, constatamos que aquilo que o Papa diz entrou na campanha da fraternidade, né? Portanto, houve uma sintonia tão grande e a encíclica somente fez acrescentar mais e nos alegrar, porque estamos, portanto, em perfeita comunhão também com o Papa Francisco. Dom Biazin, a campanha da fraternidade pertence ao Brasil, à Igreja do Brasil, mas as pessoas também ficam se perguntando, o Papa Francisco fica sabendo disso? Por exemplo, dessa campanha da fraternidade, o Papa Francisco tem ciência, sabe disso? Sim, ele sabe, tanto é verdade que no dia do lançamento da campanha da fraternidade terá uma mensagem, creio audiovisual, feita por ele para todo o Brasil, a fim de que nós nos sintamos em plena comunhão com ele, assim como com o presidente do Conselho Mundial das Igrejas. Os dois, digamos assim, vão manifestar plena comunhão, participação, proximidade ao nosso trabalho ecumênico. Este ano nós temos também um outro elemento que vem acrescentar. A Miserior, que é digamos, a entidade, né, dos bispos católicos da Alemanha, ela entrou dentro da própria campanha da fraternidade, não somente com alguns recursos, dos quais agradecemos, mas fazendo uma espécie de parceria entre a visão que nós temos no Brasil, não é, do tratamento da água e da defesa da casa comum e aquilo que eles sentem. Portanto, houve também um diálogo teológico, um diálogo assim, eu diria, assim, humanitário, não é? E assim uma expressão muito forte da comunhão entre a Igreja da Alemanha e a Igreja do Brasil. Antropologicamente, a preservação da casa comum e, sobretudo, o tratamento da água, embora tendo expressões diferentes, fazem parte de um direito fundamental da pessoa humana. E Dom Biazin, quando nós falamos de saneamento básico, nós que estamos às vezes nas grandes capitais não temos tanta notícia e tanta informação do que realmente acontece pelos interiores do Brasil, pelas cidades menores do Brasil. O problema é grave. É muito grave. Eu sou bispo de Volta Redonda e Volta Redonda trata uns 60% das águas, portanto, do esgoto, né? O saneamento básico é muito precário, né? Nas cidades do interior. Se uma cidade como Volta Redonda não tem condição de tratar todas as águas, né, para devolver em natura depois, né, um dejeto que não polua rios, terra, etc., né? Imagina as cidades do interior. Hoje mesmo falava com alguns colegas bispos, não é? De certos estados onde as águas correm na rua a céu aberto, sendo uma fonte de doença, uma fonte de contaminação para toda a população, de maneira especial para a população mais fragilizada, como é criança, idoso e pessoas doentes, né? É uma questão muito séria. Não somente no Brasil, mas em muitas outras áreas do mundo, a questão do tratamento sanitário das águas. E a Igreja quer ações concretas. Sim, porque é um direito inalienável, né? Aliás, o tratamento da água, ele entrou na ONU como um dos direitos inalienáveis da pessoa humana.
é que depois do princípio passar para a prática nem sempre é fácil, né? Tem dificuldades assim econômicas, tem falta de vontade política para poder fazer toda a infraestrutura para o saneamento básico e, enfim, nós queremos que este direito que é básico da pessoa humana e que faz parte, portanto, da dignidade da pessoa humana, filha de Deus, seja aplicado em todos os lugares e em todas as cidades. Dom Biazin, pensando nas dioceses do Brasil que estão tratando desse assunto, é importante que cada comunidade, que cada pastoral procure os agentes políticos das suas regiões, das suas cidades, para ver o que pode ser feito de maneira conjunta? Sim, isso é muito importante. Por exemplo, é importante fazer audiências públicas. É importante que nas câmaras municipais este assunto seja tratado, né? É importante que nas escolas, na educação básica, sobretudo, seja apresentado este problema. Todo tipo de melhoria, né, no campo social, econômico, deve passar através das mediações próprias, que são as mediações políticas. É o governo que deve fazer isso e nós não é que devemos cobrar, devemos sensibilizar, né, os responsáveis pela saúde pública e pelo bem-estar social a assumirem a sua responsabilidade. Eu sempre digo, tem dinheiro para isso. Não é questão de verba, é questão de vontade política, muitas vezes, que falta, né? E olha que dá para fazer uma relação com o que o senhor está falando com o ano da misericórdia. Precisamos ter misericórdia diante desse assunto. De fato, quando se fala quando o Papa fala do o rosto misericordioso do Pai, ele entra também neste viés, né? Não tanto do saneamento básico, mas do social. Quer dizer, a misericórdia não deve esquecer a justiça, pelo contrário, é a justiça maior. E na misericórdia nós temos que atender não aqueles que já estão abastados, mas aqueles que carecem, né? Então, a misericórdia é a atitude de quem olha para as pessoas que precisam, tem um olhar que é o olhar do Pai e atende a estas necessidades. É claro que no ano da misericórdia, esta campanha da fraternidade tem o seu viés muito realçado. Quero uma palavra final do senhor sobre a campanha da fraternidade, Dom Biazin. Eu gostaria de convidar todos os fiéis da nossa igreja e, na medida em que a gente vive a fraternidade com as outras igrejas, também os fiéis, pastores de outras igrejas, a se engajarem nesta campanha. Não é um assunto católico, é algo que tem a ver com a casa comum. E a casa comum é responsabilidade de todos nós. Portanto, na medida em que nós salvaguardamos este direito básico e inalienável de cada pessoa humana, nós nada mais fazemos do que viver o Evangelho e melhorar as condições de vida da nossa população. O Momento Brasil fica por aqui. Vamos viver com alegria e fé este período da Quaresma, fazendo a nossa parte para o bem da nossa casa comum. E você quer assistir a esse e outros programas da nossa emissora? É fácil, basta acessar o nosso portal www.rs21.com.br. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo. Boa semana, fique com Deus.